Olá, na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos nas aulas anteriores mediante exercícios. E comecemos com um exercício bastante intrigante e importante, que é o exercício número 9, mediante o presente vídeo. Festejou antes de tempo. Segundo o vídeo, mas levando para um problema físico muito similar, há duas corredoras. Ana e Bianca participam de uma carreira. Quando Ana está a 20 metros da linha de chegada, tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Ana, que está aqui na parte de trás, e a 5 metros de trás de Bianca, quem tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Bianca acha que ganhará e desacelerará durante o tramo restante uma razão constante de 0,50 metros por segundo ao quadrado, até a linha final. Que aceleração constante necessitará ter Ana para chegar empatada com Bianca? Boa pergunta. Para aquilo, reparemos as informações que essa imagem nos mostra: as posições das corredoras e a posição de Ana em relação à linha final, de 22 metros, e Bianca na frente de Ana, 5 metros. Se notamos o referencial para caracterizar o movimento como sendo a posição de Ana nesse instante, diríamos que a marcação final, a linha final, está 22 metros na frente de Ana. Ou seja, que Ana tem uma posição inicial de 0 metros, com uma velocidade de 4 metros por segundo e uma aceleração que é a incógnita do problema. Bianca, por outro lado, está 5 metros na frente de Ana, nesse instante inicial, com uma velocidade de 5 metros por segundo e uma desaceleração, ou uma aceleração negativa, de 0,50 metros por segundo ao quadrado. Como determinar a condição do empate? É uma interessante pergunta, mas se Bianca avança sem reparar da sua adversária ou de sua adversária, igual como vimos no vídeo anterior, podemos pensar que Bianca está aí de boa, esperando ganhar, mas nem vê se tem uma adversária tentando dar o último fôlego para ganhar-lhe essa carreira. Qual será o tempo que transcorrerá para que Bianca realmente chegue até a linha final? Para aquilo, especificaremos a posição final. A posição final das competidoras será 22 metros. A posição de Bianca em função do tempo, podemos expressá-la mediante a segunda equação da cinemática, sendo a posição de Bianca em função do tempo e do tempo ao quadrado, da posição inicial, a velocidade inicial de Bianca e a aceleração que possui, nesse caso a desaceleração, está diminuindo a marcha. No instante em que a competição deverá finalizar, em que ela chegue à linha final, transcorrerá um instante, um tempo t1. Mas qual será o valor do tempo t1 para satisfazer essa expressão ou essa equivalência? É um pouco difícil de respondê-la dessa forma. Mas sim, fazemos a escrita desse elemento de distância à direita, poderíamos expressar um zero. E em virtude de ter esse zero à esquerda, ou esse zero que está denotando que não tem nada de informação, mas que toda a expressão por completa em algum instante se aniquile e torne-se zero, qual deverá ser o valor desse instante? Se essa expressão que está aqui depende do tempo, a segunda potência depende do tempo, a primeira depende do tempo, a potência zero. Visto que qualquer elemento a potência zero é 1. Talvez teremos que lembrar um pouco, mas fazendo a escrita mais organizada. Invertendo a ordem, tendo o meio da aceleração, o tempo ao quadrado, a velocidade, o tempo, e esse termo da diferença das posições com o tempo, a potência zero, que é equivalente a 1, é igual a zero. O que tem-se nessa expressão é um polinômio de segundo grau, um polinômio que de maneira geral expressa-se mediante os coeficientes a, b e c,
e está associado à variável x à segunda potência, x à primeira e x à potência zero, cujo gráfico, de maneira geral, expressa-se como uma parábola. E dessa parábola, cuja função ou cuja expressão em função de x será igual que a anterior, só que a ideia é calcular os zeros. E os zeros dessa curva parabólica, ou dessa parábola, é justamente quando o valor de y é igual a zero, quando cruza o eixo x. E esses dois valores específicos chamam-se raízes matemáticas. Em física, haveria que usar uma ferramenta muito comum, muito conhecida para calcular as soluções das funções quadráticas, que é basicamente a equação da solução quadrática, ou, com seu nome mais popular, Bhaskara. Bhaskara é uma expressão que, organizando os coeficientes de uma forma determinada, obtém-se os valores das raízes. Qual foi essa primeira raiz e qual será essa segunda raiz? Isso está associado com esse sinal mais ou menos, sendo uma maior e outra menor. Mas levando a mesma noção para essa expressão da posição, qual será o tempo, tal que ao substituí-lo aqui seja zero. Para aquilo substituamos inicialmente os valores. Então tem-se a metade da aceleração, tem-se a velocidade e tem-se a diferença da posição final com a posição inicial de Bianca. Nesse caso, identifica-se os coeficientes a, b e c. E bastará substituí-los na expressão de Bhaskara, seja b negativo, seja b a segunda potência, 4 vezes a, que é a metade da aceleração, vezes c, que é essa diferença de posições, dividido por 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes 0,25. Se multiplicássemos, ou multiplicando, 4 vezes 0,25 é 1, vezes 17, continua sendo 17, mas as unidades serão de metros vezes metros, metros ao quadrado, segundos ao quadrado. E 25 ao quadrado é 25, perdão, 5 ao quadrado é 25 metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Esses dois elementos, esses dois números possuem as mesmas unidades, poderão ser subtraídos e dessa forma, calculando a raiz quadrada desse radicando que está o radicando o elemento interno à raiz quadrada, tem-se a diferença de 25 com 17 igual a 8 e a raiz quadrada das unidades eliminando, ou resultará na eliminação dessas potências 2. E por último, calculando a raiz de 8 e sendo a operação com soma ou sendo a operação com a subtração dividido por 0,50, tem-se dois instantes positivos, um menor que o outro. De fato, as duas soluções, mas somente uma é a solução física, pois nos diria que a competição finaliza quando a competidora chega por primeira vez na linha final, e não por uma segunda vez. Não tem senso isso no nosso dia a dia. Portanto, é uma solução matemática. Conservando a solução física de 4,343 segundos, se diria que Ana haverá de estar nessa posição, nesse instante, estar na posição final de 22 metros, para satisfazer a condição de empatar a competição. Ou seja, que a posição de Ana em função do tempo, com base na segunda equação da cinemática, vista nas aulas anteriores, a posição de Ana dependerá da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração, que é uma incógnita. Sabemos que o referencial foi imposto ou definido na posição de Ana, quando começou a marcação desse último tempo, desse tempo que já foi calculado, e dessas distâncias que estavam mostradas nas imagens, ou seja, que a posição inicial é 0. Substituindo os tempos, se diria que a posição final de Ana deverá ser, nesse instante, a final. Mas qual deveria ser a sua aceleração para que essa equação seja realmente fidedigna ao fenômeno a ser descrito? Ou seja, qual deveria ser a aceleração para que nesse instante T1, que foi calculado anteriormente, a posição de Ana seja a posição final e chegar empatada? Para aquilo, simplificando a escrita, a posição inicial é nula, e passando esse segundo elemento à esquerda, tem-se a diferença dos elementos, portanto à direita só está o elemento com a aceleração, e bastará isolar a aceleração
passando 2 multiplicando e o tempo ao quadrado dividindo. Substituindo os valores, tem-se 2 dividido pelo tempo final ao quadrado, o tempo 1, e a posição final menos a velocidade que multiplica esse tempo final. Multiplicando as unidades desses dois elementos, tem-se segundos, cortam com segundos, portanto serão metros que subtraem com esses metros, equivalentes a esse número. E calculando numericamente, mas conservando as unidades metros por segundo ao quadrado, a informação obtida de uma aceleração positiva, ou seja, a Ana deverá acelerar a essa aceleração de 0,49 metros por segundo ao quadrado para empatar com Bianca. Mas para empatar, por isso você faz esse problema, para empatar, mas o mais sensato seria, se a Ana acelera uma taxa maior que essa, sutilmente maior, poder-lhe a ganhar a Bianca na competição, na carreira. Só basta conhecer o limiar e a partir daquilo acelerar sutilmente a mais e já ganha. Seria, no caso de empatar, ambas competidoras nessas posições, Ana e Bianca, de 0 e 5 metros, com suas posições e velocidades, como foi planteado no problema, e à medida que avança o tempo, uma solta o fôlego e a outra assume a vantagem para empatar. Pelo menos dá o último respiro e chega empatada. As posições as mesmas, velocidades diferentes e o tempo segundo o calculado anteriormente. Continuaremos com outro assunto, outro movimento, não no eixo horizontal. Agora serão os objetos na vertical, objetos que caem. E para aquilo, a primeira pessoa que teve a primeira intuição de descrever a queda dos objetos foi Aristóteles. Filósofo grego no século IV a.C., pensava e acreditava e propôs que os objetos, quanto mais massivos são, cairão mais rápido. De fato, não é isso na nossa realidade, pois sabe-se que existe o arrasto com o ar, e foi justamente Galileu Galilei que tempos depois, quase de 20 séculos depois, no século XV, um filósofo, astrônomo, engenheiro, matemático e físico italiano, mostrou que haveria uma proporcionalidade, ou postulou uma proporcionalidade entre o deslocamento dos objetos com relação ao tempo quadrado. Chegou nessa conclusão depois de experimentar vários objetos em queda e observando que à medida que avançava o tempo, mais afastado estava desde onde partiu a sua queda. Por exemplo, pensemos no nosso cotidiano, uma bola de beisebol e uma folha de papel, deixando-as cair livremente. Uma bola cai muito mais rápido e a folha de papel demora em cair pelo fato de ter uma superfície maior e oferecer um maior arrasto ao vento. Mas o arrasto poderá ser diminuído se essa pessoa amassa a folha de papel, transformando-a em um formato menos resistente ao vento e, portanto, vendo que ambos objetos acelerarão, mudarão a sua velocidade à mesma taxa. Outro fenômeno similar e bastante presente no nosso dia a dia é uma pedra e uma pena. Vemos que uma pena, uma pomba, irá voando e solta uma pena e a pena demora em cair, mas uma pedra cai instantaneamente, muito rápido. Não instantaneamente, mas cai muito mais rápido. Num tubo com ar. E se pudesse chupar esse ar e deixar o tubo ao vácuo, sem ar, sem resistência, sem arrasto com o ar, observaria-se que ambos objetos cairiam à mesma taxa com a qual muda na sua velocidade, ou seja, apresentam a mesma aceleração, independentes do formato e da massa. Registrando numa imagem, numa sequência de flashes, a posição em função do tempo de uma bola de basquete, observa-se que à medida que avança o tempo, poderá atingir maior distância e o deslocamento entre instantes anteriores torna-se cada vez maior. À medida que avança o tempo, esse distanciamento, esse afastamento, esse deslocamento é muito mais notório que no instante inicial, de 0 a 1 segundo, mas no segundo segundo afastou-se 4 unidades, no terceiro segundo 9 unidades de comprimento e assim por diante até o 10º segundo. E foi Galileu quem mensurou
o valor da aceleração para baixo daqueles objetos e chamou essa aceleração de gravidade, cujo valor didático na nossa disciplina será de 9,80 metros por segundo ao quadrado, podendo variar de uma localidade do mundo para outra, de uma localização específica para outra no nosso planeta, em virtude que não é uma bolota esférica perfeita, podendo ter maior densidade em algum local e menor densidade em outra, e fenômenos gravitacionais diferentes em locais diferentes, mas em média esse valor de 9,80 metros por segundo ao quadrado será o módulo da aceleração. Como registrar esse movimento de queda da bola de basquete? Para aquilo existe uma luz estroboscópica, que é uma sequência de flashes, e marcações de 1/4 de metro. Liga-se à luz estroboscópica, que é uma sequência de flashes, e solta-se com uma câmera, com uma exposição prolongada, registra-se aonde que está a bola em função do tempo, sabendo que cada um dos flashes tem uma diferença temporal de tantos segundos, ou tantos milissegundos, ou centésimas de segundos. Registra-se por completo a posição em função do tempo na mesma imagem. Para aquilo, comecemos com o exercício desses fenômenos, em que o exercício 10. Uma bola de canhão é liberada da torre de Pisa, partindo do repouso e se move em queda livre. Alguém sobe até o topo da torre e solta a bola de canhão com uma velocidade nula, mas soltar da mão e posteriormente cai. Calcule a posição da bola e a sua velocidade nos instantes 1, 2 e 3 segundos. Para aquilo, comecemos definindo agora y, que representará o eixo da altura. Antes era o eixo x horizontal, mas na verdade poderia ser qualquer valor, qualquer letra representando algum eixo. Mas por convenção, o eixo x deixaremos para o horizonte e o eixo y para a vertical, tendo uma equivalência com um sistema cartesiano ou um quadro cartesiano, ou da forma como se faz os gráficos: o eixo horizontal x, o eixo vertical y. Então, y, fisicamente, a partir de agora, representará a altura do objeto que estava inicialmente a 0 metros de altura, solto das mãos da pessoa, com a velocidade do repouso e com uma aceleração para baixo, que é o que significa esse sinal negativo: acelera para baixo, os objetos caem, diminuindo em altura, com um valor de 9,80 metros por segundo ao quadrado. A altura em função do tempo, ou a posição em função do tempo, mas como é em queda, é altura, é para baixo. Y, que dependerá da posição inicial e velocidade inicial, mas sendo nulas, podemos simplificá-las. E simplesmente a altura dependerá nessa situação, quando joga-se a bola com velocidade constante igual a 0, nula a velocidade, ou joga-se do repouso, dependerá do tempo quadrado, ou seja, que à medida que avança o tempo, maior será a distância na qual estará essa bola de canhão. Substituindo os valores, tem-se a metade da gravidade, mas sendo um sinal negativo, dirá que a altura diminuirá. A altura diminuirá proporcional ao tempo quadrado, avaliando o instante. No instante, 1 segundo ao quadrado. Segundos ao quadrado simplificam-se com segundos ao quadrado e, portanto, desceu 4,90 metros. No segundo estará justamente no tempo ao quadrado, avaliando no tempo ao quadrado 2 segundos ao quadrado, simplificando as unidades, estará a menos 19,16 metros, ou 19,60 metros para baixo. É o que simboliza e significa esse sinal negativo. E no terceiro segundo, 3 ao quadrado é 9 segundos ao quadrado, ou seja, em uma descida terá caído 44,10 metros. Quando se diz terá caído, é justamente redundante dizê-lo, mas para baixo, sinal negativo. Deslocando-se do primeiro ao segundo, 14,7 metros para baixo, e do segundo para o terceiro, 24,5 metros para baixo. Nos 3 primeiros instantes, no primeiro, segundo e terceiro segundo, a altura em função do tempo
registra-se e visualiza-se no processo de queda. O afastamento entre os instantes nota-se cada vez maior. Mas se fôssemos estender esse tempo de 0 a 10 segundos, veríamos que a distância para baixo, se a Torre de Pisa fosse muito alta, chegaria a uma altura em descida de 490 metros para baixo. Terá descido essa distância. E podendo-la registrar no tempo mediante essa animação, a posição, a altura em função do tempo diminui. Mas à medida que avança o tempo, torna-se cada vez mais rápido. Mais rápido esse objeto em queda livre. Por outro lado, continuamos com esse exercício. Os bombeiros tentando ajudar essa pessoa que pula e amortece a sua queda mediante essa rede. E esse é o fundamento do exercício 11. Se diz que uma pessoa se joga desde a janela de um quarto andar a 15 metros de altura para cima da rede dos bombeiros. Ao cair, a rede estica-se 1 metro, amortecendo essa queda até que a pessoa esteja em repouso. Parou. 1 metro por embaixo, onde está o aro gigante que constitui a rede. Supondo uma desaceleração constante, determinar seu valor. Se a pessoa que no instante inicial jogou-se, atingiu uma velocidade bastante grande, mas antes de fazer contato com a rede tinha uma velocidade antes e 1 metro depois está em repouso, qual deverá ser a sua taxa de desaceleração? Qual será esse valor? E B, como faria mais segura a queda sobre a rede? É dizer, gerar uma desaceleração maior ou menor. E esse problema lhes deixo de desafio, mas é um desafio que vale 2 pontos. 2 pontos, quem consiga resolvê-lo e enviar-me a explicação do problema até às 7 p.m. do dia 31 de março de 2020. E de fato, lhes darei uma dica. O processo em si não envolve tempo. Já poderão pensar, relembrar qual equação da cinemática poderá ser usada para descrever esse fenômeno físico, que é um fenômeno de 2 partes, uma queda livre e posteriormente um amortecimento ocasionado ou causado por essa rede. E com esse exercício do dia de hoje, finalizarei esse vídeo. Nos veremos num próximo.